A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 13 da revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2019, a última lição da revista. Essa lição traz como título Seja um Mordomo Fiel. Isso mesmo, estamos falando de mordomia e nada melhor do que encerrar com um tema exigindo ou enfatizando a questão da fidelidade, a fidelidade do mordomo. A gente sabe que nós somos mordomos, nós temos responsabilidades no reino de Deus, falamos dessas responsabilidades no decorrer dessa revista, cada lição foi enfatizando uma responsabilidade diferente, né, sobre as finanças, sobre os dízimos, né, sobre a obra de Deus como um todo, né, a gente falou de vários aspectos da mordomia cristã, então acredito que não ficou aí nenhuma dúvida nas lições anteriores, todo mundo teve a oportunidade de tirar dúvida, de perguntar nos comentários, no WhatsApp, assim, eu acredito que as revistas da CPAD estão assim, sendo muito bem estudadas na internet, tem uma comunidade muito forte em torno dessas lições e todo mundo aprendeu muito, né? Principalmente na lição anterior, um tema que não é muito falado, muito ensinado, sobre a mordomia, né, com a terra, com a criação de Deus, com o meio ambiente. Foi uma lição maravilhosa, eu aprendi muito. E agora nós vamos encerrar com esse tema, né, a questão da fidelidade. Vamos estudar duas parábolas, vamos enfatizar aqui mais a questão da parábola do servo bom e do servo mau, né, mas vamos falar também da parábola das 10 virgens. Então vai ser uma lição aqui muito boa mesmo. Eu tenho certeza absoluta, né, que vai ter muitas aplicações práticas. Você que é professor de EBD, lembre-se disso, você não está ensinando por ensinar, você está ensinando para transformar vidas e tem que enfatizar a prática de tudo que a gente aprende na escola bíblica dominical, certo? Vamos avançar aqui, só uma pequena observação, se você já acessou o site do EBD em Foco, eu recomendo você acessar novamente, se você não acessou, acesse, que vai estar disponível o slide de encerramento. É um slide onde eu coloco todo o conteúdo da introdução, tópicos e conclusão de todas as lições. Não é todo o conteúdo de todas as lições, porque vai ser impossível de fazer isso no encerramento da EBD. Mas a gente coloca introdução, tópicos e conclusão de todas as lições para você fazer uma revisão de tudo na sua igreja, caso você queira fazer um encerramento. Esse conteúdo, esse slide é gratuito, vai estar disponível lá no site do EBD em Foco, mas você tem que fazer o cadastro gratuito para acessar ele. Vai ser enviado por e-mail também, quem já é cadastrado vai receber no e-mail. Eu vou enviar na terça ou na quarta-feira um e-mail e vou enviar também no sábado outro e-mail. Então eu vou enviar o slide de encerramento e os subsídios em PDF, vídeo e áudio que a gente tem. Então você vai ter, se você entrar no site do EBD em Foco ou no aplicativo, você vai ter todo esse conteúdo lá, tá? E o slide dessa lição também está lá disponível, você pode acessar, fazer o seu cadastro e fazer a sua assinatura para adquirir esse slide. Então é isso, só uma observação também, que quem respondeu a pesquisa, não se preocupe que eu vou enviar o slide de brinde para você até o final dessa semana, tá? Eu vou enviar, não se preocupe, vai chegar no seu e-mail. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa lição, que diz o seguinte, o texto áureo. E o seu Senhor lhe disse, bem-está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então aqui a gente vê essa passagem que fala de fidelidade. A fidelidade, quem é fiel vai receber a recompensa diretamente de Deus. Verdade prática, os crentes que fielmente zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Então essa é a ideia, da fidelidade, porque nós amamos a Deus, servimos a Deus, mas nós fazemos por amor. Mas Deus vai nos recompensar pela sua graça, porque Ele é gracioso para conosco. Vamos lá, a leitura bíblica em classe encontra em Lucas 12, 36 a 38 e 42 a 46. Eu recomendo você ler todo o capítulo 12 de Lucas para você entender o contexto dessa parábola e leia também Mateus capítulo 24, do 45 ao 51. Mateus e Lucas vão registrar basicamente a mesma parábola. A mesma parábola em contextos diferentes,
você observar, logo que encerra essa parábola do Mateus capítulo 24, vai começar a parábola das 10 virgens no capítulo 25. Então tá tudo dentro do mesmo contexto, por isso que é bom você pegar a sua Bíblia e dar uma lida, tanto em Lucas 12 como Mateus 24 e 25, para você entender por completo esse contexto. Eu vou pular essa leitura aqui porque a gente ganha tempo, mas é também porque eu quero que você leia o contexto. Eu já estudei, já li, vou ministrar a aula aqui, trazendo ensinamentos, tentando me aprofundar em cada tópico, né? E aí você que é professor da EBD, ou que é aluno e quer se aprofundar nesse assunto, você vai procurar o subsídio do EBD em Foco e vai fazer essa leitura também de texto e contexto na sua Bíblia. Então vamos lá, começando aqui a nossa introdução. Cada crente foi chamado a ser um servo fiel. Não é preciso ter um cargo ministerial para isso. Quando a gente fala de fidelidade na obra de Deus, de servir a Deus, de trabalhar na obra de Deus, a gente não está falando somente para quem tem um cargo, para quem é líder, para quem é obreiro, para quem é pastor. Não, nós estamos falando aqui de todos os crentes. Jesus contou essas parábolas ali num contexto mais geral, para toda aquela sua audiência, mas que também tinha um compromisso com ele. Então as parábolas aqui falam de servos, principalmente essa da leitura que eu passei aí, Lucas 12, 42 a 46, essa parábola fala de um mordomo, alguém que trabalha para um senhor. Então nesse sentido essa parábola é para os crentes, para os cristãos. Então não é somente para quem tem um cargo específico, mas para todos os crentes. Nesta última lição veremos que o nosso Deus espera encontrar-nos servindo prudente e amorosamente multiplicando os talentos que Ele nos concedeu. Então Deus, Ele nos capacitou, nos deu oportunidades para trabalhar e nós temos que usar essas oportunidades para fazer o melhor no seu reino, independente de qual seja a nossa função no reino de Deus. Todos nós temos sim responsabilidades, vamos fazer isso esperando Jesus voltar. Tópico 1. O que Deus espera de seus mordomos. Vamos ver aqui sobre essa questão da mordomia. O que Deus espera? Primeira coisa, Deus espera que sejam prudentes na espera do Senhor. Lucas 12, 37, leia aí. Deus espera que nós sejamos prudentes. Nós temos que esperar Jesus voltar com prudência. Na parábola do servo vigilante, o destaque está sobre os servos que esperam pelo seu Senhor de maneira atenta. Então aqui ele vai falar o seguinte, você pode ser o servo que espera de forma atenta, um servo que está ali esperando o seu Senhor voltar a qualquer momento. Ou você pode ser um servo mau, um servo que não presta atenção nesse detalhe do Senhor voltar a qualquer momento e começa a tratar os seus conservos de mal, beber, comer, e esquece de que o seu Senhor pode voltar a qualquer momento. Então essa parábola aqui, ela está falando dessa questão de esperar Jesus voltar. É claro, tem um contexto escatológico, a gente vai falar disso aqui, que Jesus pode voltar a qualquer momento e Ele quer nos encontrar nessa expectativa. Porque essa parábola aqui, diferente da parábola das 10 virgens, ela está enfatizando a expectativa. O Senhor pode voltar a qualquer momento, e não se sabe a hora, mas Ele pode aparecer ali. Na parábola das 10 virgens, também nós temos uma situação parecida. Tem dois grupos, um grupo caracterizado pelas virgens prudentes, que aguardava o noivo voltar também, a qualquer momento, e o segundo grupo tinham ali as virgens loucas, aquelas que não tinham azeite suficiente. Então nessa parábola, o que acontece? O noivo de fato demora, tem a ver com a demora do retorno do noivo. Então aqui a questão da vigilância não é uma característica dessa parábola. A questão da vigilância é uma ênfase maior na outra parábola, que é a parábola lá dos servos. A parábola dos servos, realmente o Senhor volta a qualquer momento. Na parábola das 10 virgens, o noivo demora e elas dormem. O texto bíblico vai dizer que todas elas dormiram. Então a questão aqui é que de fato elas perceberam que estava demorando e foram dormir. Acontece que teve um grupo que não se preparou com azeite suficiente para que quando o noivo chegasse, elas tivessem azeite para alimentar suas lamparinas.
O ritual do casamento exigia isso, que elas se encontrassem com o noivo e guiassem o noivo ali na escuridão, e elas tinham que ter azeite para alimentar a lamparina, que, se eu não me engano, a cada 5 ou 10 minutos, não estou lembrado do tempo, elas se apagavam, e aí tinha que colocar azeite para que ela continuasse acesa e a cerimônia prosseguisse. Então as virgens que não trouxeram azeite, elas de fato estavam sendo imprudentes, loucas, porque elas sabiam que podia precisar, né? Existia essa possibilidade de precisar e elas não prestaram atenção nisso, elas não vigiaram. De modo semelhante, a Igreja de Cristo anseia pelo seu Senhor. Nós esperamos Jesus voltar a qualquer momento, né? E sabemos que quando isso acontecer, tem dois grupos. O grupo dos que vão subir, aqueles que vão subir são aqueles que estão esperando Jesus voltar, aqueles que têm azeite, que estão preparados, aqueles que estão trabalhando, sendo fiéis, como aquele servo foi fiel ali naquela parábola que Jesus contou. A fidelidade daquele servo, né, fez com que ele fosse recompensado. Da mesma forma, a fidelidade daqueles que esperam Jesus trabalhando, fazendo a obra, não é uma espera de braço cruzado, não é uma espera realizada de qualquer maneira, né, uma espera de uma vida do pecado, na vida de devassidão, não. É uma espera com fidelidade, é uma espera onde não se importa se o Senhor vai demorar ou se vai voltar a qualquer momento. No caso das 10 virgens, demorou, né? Mas mesmo assim, aquelas que estavam preparadas, elas não se importaram com isso. Elas tinham azeite suficiente para receber o noivo, independentemente do tempo que ele demorasse, né? Enquanto as outras não prestaram atenção nesse detalhe, né? E aí tem aqueles que ficarão para trás, que é justamente aquele servo mau, que não estava ali preparado, que o seu senhor poderia pegá-lo de surpresa, fazendo coisas erradas, né? E aquelas virgens loucas também, que não estavam preparadas com azeite suficiente. E eles não tiveram nenhuma recompensa e foram punidos por isso. Assim será aqueles que, né, negligenciam a volta de Jesus e não esperam Jesus voltar, né, de forma ativa, trabalhando, fazendo a obra de Deus, sendo fiel a Deus. Então, como essas parábolas foram contadas para um contexto dos servos de Deus, daqueles que servem a Deus, então aqui fica um alerta para os crentes, para a igreja. Isso aqui é para a igreja, não é para o mundo. O mundo, de fato, já está condenado. Agora nós temos que trazer um alerta para a igreja, aqueles que sabem o que fazer, que conhecem a palavra de Deus, que sabem que têm que ser fiéis a Deus e não estão sendo, correm um risco muito grande de não subir. Continuando aqui, o tópico 1.2, que esperem o Senhor com prontidão. Olha só, Deus quer de nós que nós esperamos Ele com prontidão. Na parábola do servo vigilante, o Senhor espera achar os seus servos de prontidão, para que quando Ele batesse a porta, imediatamente eles a abrissem. Então ali eles iriam abrir a porta de imediato e receber o Senhor deles, né, ali realmente com tudo prontinho, tudo perfeito, tudo em ordem. Essa é a ideia, né? E também na questão das 10 virgens, né? As virgens prudentes estavam prontas, sabendo que a qualquer momento o esposo chegaria, e quando ele chegasse, elas teriam azeite suficiente para recebê-los. Então essa é a ideia daquele servo que vai ser fiel, do crente fiel. Ele vai estar esperando Jesus voltar a qualquer momento, não importa se Jesus demora, se Jesus chega de surpresa, ele vai estar preparado. Esse é o ânimo que o nosso Senhor deseja encontrar quando, né, de sua vinda. Os servos de Cristo precisam estar preparados como mordomos fiéis, chamados a militar legitimamente. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente, 2 Timóteo 2,5. Então é isso que Deus espera de nós, que nós estejamos esperando a sua vinda, mas não de braços cruzados, não fazendo coisas erradas, mas trabalhando, evangelizando, servindo ao próximo. É isso que Ele espera de nós. Não sejamos negligentes como as virgens loucas, né? As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, né? Mateus 25:3. Foram o quê? Negligentes, negligenciaram a necessidade de estar preparados. Sejamos prudentes, vigilantes e amorosos. Jesus em breve
voltará. Então, se Jesus está voltando a qualquer momento, nós temos que estar preparados, amando o próximo, trabalhando para o seu reino, vigiando, né, orando, buscando a presença de Deus. É assim que ele quer nos encontrar. Ele quer encontrar crentes preparados. Se você lê Lucas 12, você vai ver que está dentro daquele contexto onde Jesus está ensinando sobre as preocupações da vida. Aí Jesus fala, olha os pássaros, né, eles não trabalham, mas mesmo assim Deus dá o alimento para ele. Olha o lírio, né, eles simplesmente estão muito mais bem vestidos, né, nem Salomão se vestiu como eles, né, tão lindos, maravilhosos. Deus está provendo tudo para eles e vocês estão preocupados com as coisas terrenas. Então é isso que Jesus está ensinando. Jesus está voltando a qualquer momento e tem pessoas preocupadas somente com bens materiais, com coisas terrenas, acumular riqueza, passa por cima dos outros, não ama o próximo. É isso que Jesus está falando, né? Ser vigilante, ser prudente, esperar Jesus voltar com prudência, com vigilância, significa esperar Jesus voltar fazendo a sua vontade, né? Trabalhando no seu reino e não vinculado somente a coisas materiais. O tópico 1.3, que Deus espera que nós esperemos a recompensa do Senhor. Enfim, né? Esperem a recompensa do Senhor. Deus quer isso de nós, né? Que nós também estejamos sempre pensando nisso. Olha só, a palavra de Deus declara, bem-aventurado aqueles servos, os quais o Senhor, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Lucas 12:37, que honra será quando as bodas do Cordeiro formos servidos por Cristo no céu. Então nós um dia estaremos na mesa com Cristo e receberemos essa recompensa. Por mais que aqui seja difícil, tenha perseguição, tenha dificuldade, mas nós seremos recompensados. Os servos verdadeiramente fiéis honram o nome de Cristo no lar, no trabalho, nas mais diferentes esferas da sociedade. Nós estamos inseridos no mundo, nós estamos vivendo nesse mundo de pecado, mas nós temos que dar testemunho de Cristo por onde nós passarmos, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso estudo, na faculdade, onde estivermos, na rua, qualquer lugar, nós temos que dar testemunho de verdadeiros crentes, a pessoas que fazem realmente a diferença. E sim, o Rei nos recompensará, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostraste, porquanto serviste aos santos e ainda servis. Hebreus 6:10. Então Deus não é injusto, Ele vai recompensar todo o nosso trabalho, tudo que nós fizermos para o seu reino. Tópico 2, as características do mordomo infiel. Falamos agora do fiel, né? Aquele que espera de fato Jesus sendo fiel, o que Deus cobra de nós, o que Deus quer de nós. Agora vamos ver aqui as características desse infiel. Ele não espera que o Senhor em breve venha, né? O mordomo infiel simplesmente conjectura em seu coração: o meu Senhor tarda em vir. Então ele, né, tem isso na sua mente, no seu coração. Ele diz que o Senhor tarda em vir. E essa imagem tipifica o crente que não se preocupa com a vinda iminente de Jesus. Como eu falei, aqui a gente está falando de crente, então estamos falando aqui para crente, para quem conhece a palavra, sabe que Jesus pode voltar a qualquer momento. Então a pessoa que não espera Jesus voltar, ela vai viver uma vida dissoluta, ela vai viver uma vida no pecado. Isso é uma característica de quem não está nem aí para a vinda de Jesus, né? Ele simplesmente quer viver na prática do pecado. E aí fica assim, se eu soubesse que Jesus vem amanhã, eu ia me preparar, né? Tem gente que fala assim, se eu soubesse que eu ia morrer amanhã, se eu soubesse que Jesus vai voltar amanhã, aí eu ia me reconciliar, eu ia trabalhar, eu ia evangelizar, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Mas, isso já é a nossa obrigação como cristãos. Como crentes verdadeiros, salvos em Jesus Cristo, nós já temos que ser fiéis a Ele. Temos que amar o próximo, trabalhar para o seu reino, independente se Jesus vai voltar hoje, amanhã, daqui 10 anos, daqui 100 anos, 200 anos. É assim que nós temos que viver. Nós temos que viver preparados para a vinda de Jesus, que pode acontecer a qualquer momento. Nosso Senhor alertou quanto ao tempo de sua volta. Por isso estai vós apercebidos, porque também o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24:44. Então Jesus pode vir a hora em que nós não estamos esperando. Não tem necessidade nenhuma de ficar conjecturando quando Jesus volta. Jesus vai voltar a tal dia. Jesus
Tem alguns que ficam fazendo cálculos, tentando prever a vinda de Jesus. Esse não é o propósito. Jesus nunca deu essa ideia. Jesus está querendo dizer o seguinte: eu posso vir a qualquer momento e quando eu voltar, eu quero encontrar vocês na ativa, trabalhando, fazendo a minha obra. Sua vinda pegará muita gente desprevenida. Então, muitos que estão aí simplesmente negligenciando a palavra de Deus, né, os mandamentos de Jesus, estão na igreja, estão lá na igreja, estão participando, mas continuam vivendo no pecado. Essas pessoas não estão preparadas para subir e quando Jesus voltar, eles irão ficar. Ele espanca outros servos. Olha só o comportamento desse servo mau, né? A parábola também revela que o mau servo abusa de sua missão, passando a maltratar os outros servos de seu senhor. Ele passa a tratá-los como rigor tirânico, autoritarismo, espanca-os com palavras e atitudes brutais. Então essa é a atitude desse servo mau. Ele começa a se achar melhor do que os outros, querer passar por cima dos outros. Ele começa a tratar mal os outros servos, né? E quantas pessoas já não deixaram o nosso meio por causa de tal comportamento? Ah, mas eu nunca vi ninguém na minha igreja bater em ninguém, espancar ninguém. Olha que isso aqui é uma metáfora, é metafórico. Jesus está falando o seguinte, que muitos dentro da igreja tratam mal os outros, não falam com os outros, não têm amor pelo próximo. Então a falta de amor, a falta de cuidado com os novos convertidos, a falta de cuidado com pessoas que vão visitar a igreja, pessoas que vão na igreja e não são bem recebidas. Tem muitas pessoas que saem da igreja, se desviam ou vão para outras igrejas. Por quê? Porque se sentem mal, não são bem aceitas, né? Tem muita fofoca, tem muita coisa que não agrada aquela pessoa e de fato não está agradando a Deus também. Então esse mau comportamento desse servo representa isso, o mau comportamento que muitas vezes nós temos dentro da igreja e acabamos espantando, né, aquelas pessoas que de fato querem servir a Deus. Enfim, é claro que quem de fato quer servir a Deus vai procurar servir a Deus independente da situação, mas a gente tem que olhar para isso, para o nosso comportamento. Será que nós de fato estamos amando o próximo? Falamos em lições anteriores sobre amor ao próximo, sobre cuidar dos necessitados. Então isso tem a ver também com a espera de Jesus. É assim que nós devemos esperar Jesus, né? Cuidando do próximo e não maltratando com palavras ou de qualquer outra forma. Uma das qualidades do mordomo fiel é o amor e o acolhimento. Quem ama e acolhe, esse de fato é um mordomo fiel. Age de modo irresponsável. Esse servo mau, né, ele abusa de sua posição e envolve-se com atitudes ilícitas impróprias para quem é comissionado pelo Senhor, entregando-se a vícios e a embriaguez. Então, quantas vezes a gente não observa no meio cristão evangélico pessoas que se dizem salvas, mas que o seu comportamento não condiz com isso. Vive, né, na prática de vários vícios, né, vive, enfim, de maneira dissoluta, de fato, como um ímpio, né? Ele tenta trazer uma imagem ali para o público em geral de uma pessoa boa que serve a Deus, mas por trás todo mundo sabe que ele é um adúltero, é um viciado, né, é um alcoólatra, enfim, é uma pessoa que tem muitos vícios. Então esse tipo de pessoa Jesus representa aqui como servo mau, né? Acerca disso a Bíblia admoesta: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que nele errar nunca será sábio. Provérbios 21. Então a bebida, o vinho, qualquer bebida alcoólica, ela pode sim trazer muitos problemas familiares, problemas psicológicos, problemas sociais. Então o crente tem que tomar muito cuidado com isso, né, de não se envolver com esse tipo de coisa. A prudência cristã leva-nos a abster-se das bebidas alcoólicas de qualquer espécie. Eu não vou entrar em detalhes aqui se convém ou não o cristão beber e tal, não vou entrar porque isso é até assunto de aula, foi assunto de aulas anteriores, revistas anteriores, né? Mas o que fica de fato aqui jamais devemos nos envolver com bebidas alcoólicas. Só eu bebo um vinhozinho e tal. Tá, isso aí é outra história. Mas o que está aqui claro se você não tem controle, não se envolva com isso. Se eu tenho controle, mas tome muito cuidado. Se eu acredito que não é pecado, eu tenho controle e tal.
tenha muito, mas muito cuidado mesmo. Eu conheço várias pessoas que falam isso, porque eu tenho controle, eu bebo só uma taça aqui e tal, porque é bom para a saúde, mas de repente tem um churrasco, tem um movimento com família e de repente ele já sai com uma garrafa, então tem que tomar muito cuidado. Isso aqui, a advertência da maioria dos teólogos da Assembleia de Deus é cortar. Eu conheço, eu já li, tem lições da IBD que fala disso, é cortar, corta o mal pela raiz, pronto. Não consuma nenhum tipo de bebida alcoólica. É claro que isso aqui pode ficar a cargo de cada um, tratar, sabe, a sua situação, mas a advertência é essa. A experiência demonstra que os riscos desse caminho é grande para quem faz uso do álcool. Então não é todo mundo que tem controle, então a advertência, o conselho dado, principalmente dentro da palavra de Deus, é corta logo, elimina de vez isso da sua vida. Terceiro tópico, as qualidades do mordomo fiel. Então a gente falou das duas parábolas, falamos das qualidades do mordomo infiel, já falamos um pouco das qualidades do mordomo fiel também, falamos do infiel no segundo tópico. No primeiro tópico eu enfatizei bastante um pouco do fiel e vamos nos aprofundar agora nessa questão do fiel. A ideia é essa, tá? A ideia da lição não é ficar falando só do que estava errado, mas também aprender o que é o certo. Como que nós vamos andar da forma correta? Então, conhecer a verdade, saber o caminho correto, vai fazer nós identificarmos o caminho errado. Então vamos nos aprofundar aqui. Fidelidade. O que é fidelidade, Uma das virtudes do mordomo fiel da parábola é justamente a sua fidelidade. No Apocalipse, Jesus disse: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, ser fiel, ali esse mordomo, ele foi fiel. Ele foi fiel. Como ele foi fiel ao seu senhor, mesmo o seu senhor estando longe, estando viajando, ele foi lá e trabalhou, e trabalhou direitinho, fez todo o seu serviço com fidelidade, ele foi recompensado. Assim também nós, que formos fiéis, seremos recompensados. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, ser cristão não significa só crer num conjunto de ideias, mas é colocar em prática, é viver em prática a vida cristã. Ser fiel a Jesus é não traí-lo com o pecado. Ser fiel a Deus é não traí-lo com essas coisas que aparecem, que o mundo oferece. Às vezes o mundo oferece muitas coisas e nós seguimos esse caminho que o mundo oferece. Isso significa falta de fidelidade. Deixar Jesus, deixar de servir a Deus por causa de um momento aqui, um momento com o pecado, uma quantidade a mais de dinheiro, uma quantidade a mais de álcool, ou quem sabe até mesmo ignorando o próximo que você poderia ter ajudado. Enfim, a fidelidade ela tem vários aspectos na vida do cristão. Então, quando nós somos fiéis a Deus, nós vamos viver uma vida digna diante dele, uma vida de justiça, uma vida prática, não somente uma vida teórica. Diante das dificuldades, das perseguições, Deus chama o cristão para ser fiel em todas as coisas. Então, se você estiver assistindo o vídeo, você vai ver a imagem. Se você estiver no áudio, não vai dar para ver. Mas eu vou descrever aqui, tá vindo aqui carros, numa direção, olha só, fraude, sexos, pleitos, dinheiro, enfim, ódio, ira, droga, e o cara tá andando na direção errada para o mundo, porque olha só, ei amigo, você está na contramão, Ir na contramão do mundo é justamente ir contrário a todas essas coisas. Tá todo mundo andando na mesma direção, todo mundo caminhando para o abismo, praticando todo tipo de pecado. E o cristão tem que estar no sentido contrário. Ele tem que estar andando no sentido contrário dessas coisas para que o mundo de fato veja e fala, olha, aquele cara está andando de forma diferente. Enquanto está todo mundo caminhando aqui, tem uma rodinha de amigos falando de adultério, de pornografia, o crente se afasta e não se envolve com aquilo. Ele vai andar no sentido contrário. Enquanto está lá na empresa, todo mundo roubando, fazendo alguma fraude, ele não se envolve com aquilo. Ele está ali no sentido contrário daquela fraude. Enquanto está todo mundo ali na rodinha fazendo fofoca, conversando, falando mal da vida dos outros, o crente de verdade está longe.
né, vai estar orientando, não vamos falar mal, vamos orar, vamos procurar essa pessoa, conversar com ela, em vez de fazer uma fofoca. Então é assim que é andar na contramão. No dia a dia, enquanto o seu vizinho está fazendo um gato, por exemplo, para economizar energia, você está lá, né, pagando uma energia altíssima, mas está pagando, você não está roubando energia, né? Você não tem um gato na sua casa, todo mundo vai te criticar, tu paga 500 reais, 1.000 reais de energia, tu é muito besta, a minha conta só vem 100 reais. É isso que é andar na contramão, eu pago 1.000, mas eu não roubo, né? Então é assim que tem que ser o cristão, andar na contramão do mundo é diante de todas essas circunstâncias que eu citei aqui e muitas outras parecidas, fazer diferente. Fazer a diferença. Aquele servo daquela parábola estava fazendo diferente, né? O que estava tratando mal os outros servos, bebendo, se embriagando, enfim, comendo dissolutamente, aquele lá achava, né, esse servo mau achava que estava bem, que estava, né, por cima de todos, mas no fundo, quem estava fazendo o certo era aquele, né, o outro servo bom. Por mais que todo mundo criticasse ele, não faça isso, teu senhor viajou, tu pode fazer o que tu quiser, tu tá liberado, ele nem vai saber. Ele falava, não, eu vou fazer certo, porque o meu senhor pode voltar a qualquer momento. Então assim é o cristão, né? Olhar para essa parábola e viver uma vida na contramão do mundo. Não desista, seja perseverante. É claro que vem perseguição, vem crítica, né? Tem muito disso, principalmente, né, quando tem uma quantidade grande de pessoas fazendo aquilo que é errado e você recusa a fazer. Quando você se recusa a fazer, você é criticado. Não, tu é muito besta, tu tá fazendo assim, mas ele tem que ser firme. Não, eu sirvo a Deus e eu não vou agir dessa forma. Prudência. Outra característica, qualidade desse servo, né, é a questão da prudência, a virtude de quem age com moderação e com medimento, evitando erros e danos tanto para si quanto para o seu semelhante. Quando a gente fala de prudência, a gente pode usar o exemplo de um motorista. O motorista imprudente é aquele que causa acidente, o prudente é aquele que anda direitinho. Como que faz o motorista prudente? Ele vai fazer uma viagem longa, ele vai lá, pega o carro, leva numa oficina, porque ele quer evitar qualquer problema. Ele pensa antes do problema acontecer, antes do carro quebrar, antes de ter um pneu furado, ele previne-se. Então ele vai na oficina, olha o carro, ele calibra os pneus, ele calibra o step. Essa noite anterior mesmo eu fiz uma viagem curta aqui de 50 km numa cidade vizinha e eu estava voltando meia-noite, tinha um carro com pneu furado e o step estava vazio. Então eu fui socorrer eles lá, o pessoal estava indo para o aeroporto, aí o pessoal que estava indo para o aeroporto eu dei carona, levei para o aeroporto. Mas por quê? Porque não teve prudência de olhar o step antes de sair. Então o motorista prudente, ele vai andar no limite de velocidade, ele não vai ultrapassar na faixa contínua. Então o motorista prudente, ele faz de tudo para evitar acidentes. O motorista imprudente é aquele que não revisa nada do carro, não calibra os pneus, não calibra o step, anda em alta velocidade, ultrapassa em ladeira, em curva. Então esse motorista imprudente, ele assume a responsabilidade de cometer qualquer erro. E de fato, muitas vezes ele comete erros. Então, nós temos que ser prudentes na vida cristã. O que é ser prudente? É olhar tudo aquilo que pode me trazer problemas e de antemão prevenir, né? Essa é a ideia de ser prudente, é ter cuidado com os mínimos detalhes. Se você sabe que aquela situação pode te levar a pecar, evite ela. Se aquela situação pode te trazer algum problema, evite ela. Se aquela outra situação pode beneficiar você, mas prejudicar os outros, evite ela. Então essa é a questão do ser prudente. Evitando erros e danos tanto para si quanto para o seu semelhante, né? Nós temos que pensar não somente em nós, mas também no próximo, né? Quantos ministérios não têm sido destruídos por falta de prudência? Acontece muito, principalmente no falar. Tiago aconselha-nos: saber isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1,19. Então tem gente que fala demais e acaba falando besteira, então é melhor ouvir do que falar. Nas palavras do sábio Salomão, quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Provérbios 16, parte B. Então, buscar prudência é melhor do que buscar qualquer tipo de riqueza. 3.3, constituído pelo seu Senhor.
né? Quem constituiu posições e ministérios na obra de Deus é o próprio Deus. Deus tem um chamado para cada um de nós, deixei isso bem claro, né? A lição, às vezes, acaba enfatizando muito essa questão dos obreiros, dos pastores, mas eu gosto de deixar bem claro que quando Jesus está falando de servir no reino, ele não está falando somente de obreiros, mas está falando para todos, né? A questão toda é que nosso Senhor não comissiona interesseiros ambiciosos e prepotentes, né? Isso em qualquer área, qualquer obra no reino de Deus. Deus não vai chamar pessoas que querem trazer a glória para si, pessoas ambiciosas, querem passar por cima dos outros. Esse não é o propósito da obra de Deus. O propósito da obra de Deus é para glorificar a Deus, fazer a obra dele, glorificar a ele, ajudar o próximo semelhante. É isso que nós temos que fazer, pensando não em nós, mas pensando em glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele comissiona santos para o santo ministério, que no caso, aqui a revista cita exemplos de Paulo e Pedro, mas nós temos aí muitos outros exemplos na Bíblia, e também temos exemplos no nosso cotidiano de pastores que estão vivos hoje, fazendo a obra de Deus, que a gente observa que ele tem um chamado, a gente vê a humildade, a gente vê ali pessoas que realmente tem compromisso com a obra de Deus, fazendo a obra de Deus, trabalhando no reino de Deus. Por quê? Porque ali, de fato, Deus escolheu, Deus chamou, porque sabia que eles seriam assim, né? É claro que Deus capacitou, né? Deus ele vai capacitar, ele vai dar tudo pela graça, mas a gente observa também no nosso meio muitos que se auto-intitulam pastores, né? Que não têm chamado de Deus e são arrogantes, são pessoas que querem passar por cima dos outros e quer mostrar, né, o seu potencial para fazer a obra. E esse não é o propósito, não é o meu potencial, né, que vai fazer a diferença. Eu tenho que olhar para a obra de Deus e falar assim, não, isso aqui é para a honra e a glória de Deus, é para louvar o nome do Senhor. Então não é para me glorificar, é para glorificar a Ele. Então a gente tem que seguir exemplos desses grandes homens, né, tanto da Bíblia quanto também do nosso cotidiano. Não tem problema nenhum a gente seguir exemplos de pessoas que vivem hoje no nosso meio. Quem sabe o pastor da sua igreja é um exemplo e você está ignorando isso, né? Olhe para ele, talvez ele seja um grande exemplo de um homem de Deus. É preciso estar no centro da vontade de Deus e por isso estejamos firmados na Bíblia Sagrada, né, onde nós vamos encontrar todas as informações necessárias para sermos fiéis a Deus. Na Bíblia, através da leitura e do estudo da Palavra de Deus, né, para termos um ministério cristocêntrico no qual Cristo seja o centro de tudo. Jesus tem que ser o centro de nossa vida e de tudo que nós fazemos. Não é o homem, não é nada, não é ninguém, é Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. O propósito, né, da obra de Deus é glorificar o seu nome e divulgar o Evangelho, né, para que as pessoas possam olhar para Cristo e serem salvas. Né? Nós temos que, através do nosso testemunho, da nossa vida, através da pregação do Evangelho, pessoas devem se converter e ter uma vida diferenciada. A gente chega aqui na conclusão da nossa aula. A conclusão diz o seguinte: a parábola contada pelo Senhor Jesus diz a respeito a todos nós. A palavra de Deus nos alerta. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora em que não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo, que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Lucas 12, 46 e 47. A vinda do Filho do Homem é certa, que ele nos encontre fiéis, prudentes e vigilantes para o arrebatamento. Ora vem, Senhor Jesus. Muita gente pode falar assim, Jesus não volta agora, Jesus vai demorar. Mas você pode morrer daqui 5 minutos, pode ter um ataque fulminante, você pode sofrer um acidente. A qualquer momento Jesus pode voltar para você. Não fique, a gente fala muito da volta de Jesus em glória e tal, o arrebatamento da igreja, mas lembre-se, quando alguém morre, Jesus voltou para aquela pessoa. Então Jesus pode voltar a qualquer momento para você. Talvez amanhã você não vai estar aqui. Você vai estar preparado? Você está fazendo a obra de Deus? Você está sendo fiel a Deus? Preste atenção, reflita sobre isso. Se você acha que não, tome uma decisão de servir a Jesus com fidelidade. Creia no seu nome, creia no seu sacrifício. Se você é professor da EBD, leve essa palavra para os seus alunos. Faça esse convite para eles tomar uma decisão de serem compromissados com a obra de Deus. Compromissados com Jesus. Viver uma vida digna de um cristão verdadeiro. Amém? Então eu encerro aqui a aula.
Espero que você tenha gostado. Se você assistiu até aqui, né, você estiver aí no YouTube, entra no site do EBD em Foco. Você pode também no YouTube comentar, compartilhar, deixar aí se inscrever no canal. Enfim, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, tem o meu número aí. A gente está aí tentando ajudar da melhor forma possível. Então aqui a gente tem as perguntas, caso você use o slide aí na sua igreja. E é isso. A paz do Senhor. Até a próxima aula.